Nesta sexta-feira, dia 10, o presidente da Câmara Municipal de Limeira, Everton Ferreira, convocou a imprensa para tratar da situação financeira vivida pelo município. Na ocasião, ele trouxe dados referentes ao momento vivido pela cidade em relação às obrigações financeiras que teriam sido descumpridas pela administração do ex-prefeito Mário Botion. E também falou sobre o decreto assinado pelo atual prefeito Murilo Félix, que colocou Limeira em estado de emergência econômica. Segundo o presidente da Câmara, seria necessário ter maior certeza dos dados antes que fosse decretado o estado de emergência econômica e argumentou que Limeira não ultrapassou sua capacidade de endividamento. Acerca do decreto de emergência financeira, o decreto começa, no primeiro considerando, da seguinte forma: a assunção de nova administração a partir de 1º de janeiro de 2025, a qual encontrou possíveis irregularidades contábeis. Vamos parar aqui. O decreto está dizendo de possíveis irregularidades contábeis. Possíveis. Então, eu entendo que para decretar uma emergência, a gente precisa sair do campo da possibilidade de ter a certeza dos dados. Porque nós temos alguns dados que não está confluindo, né? Não está coadunando com o decreto do prefeito Murilo Félix. A gente precisa separar contabilmente o que é cada coisa. Na administração pública, nós temos despesa de custeio e despesa de capital. Despesa de custeio é a gasolina que eu coloco na ambulância do SAMU. Despesa de capital é a compra da ambulância do SAMU. Então, desse meio bilhão anunciado, 420 milhões trata-se de despesa de capital, que são os financiamentos dos pontilhões que foram feitos, das melhorias do complexo viário, as UPAs, posto de saúde. O município de Limeira, ele por lei, ele pode tomar um financiamento até 120% da sua receita. Ou seja, Limeira poderia, se quisesse, fazer um financiamento de capital para investimento de 2 bilhões de reais. A dívida do município é de 420 milhões num período de 10 anos. Ou seja, o município que pode avançar em 120%, ele está em 22% da sua utilização, da sua capacidade de endividamento. Everton também falou sobre o déficit de 80 milhões de reais no Tesouro Municipal, que foi apontado por Murilo Félix. Não há um prefeito que vira o ano sem restos a pagar. O que são restos a pagar? São operações que foram feitas no ano que passou e você, por algum motivo, não conseguiu concluir aqueles pagamentos. Ele fica como restos a pagar para o ano vindouro. O município, ele tem que sempre ficar atento a um limite de 95% da sua receita. As suas despesas, quando chega em 95%, o Tribunal de Contas faz alguns alertas. Então, você tem que priorizar, contingenciar o orçamento e priorizar pagamento. Essa dívida de 80 milhões, que é uma dívida de custeio, ela representa 3,5% do orçamento de 2025 de 2 bilhões 284 milhões de reais. Significa que, se você vai ter uma receita esse ano de 100 mil reais e você me deve 3,5%, você está me devendo R$ 3.500 nessa ordem de grandeza. A pergunta que nós queremos como vereadores é: nessa ordem de grandeza, de uma dívida de custeio de 3,5%, de um orçamento de 2 bilhões de reais, que correlacionado a 100 mil reais, você me deveria 3.500, há necessidade do decreto de emergência? Também foi falado sobre o não pagamento das empresas que prestam serviços ao município. Queria saber de você, se você pode responder isso de maneira pontual, se teve um dia fatídico onde a Câmara Municipal, o Legislativo como um todo, recebeu a informação de que havia essa falta de pagamentos de algumas empresas, principalmente da de lixo e também... Ótima pergunta. Aconteceu assim: o prefeito Murilo Félix, ele vinha conversando com a Câmara antes dele assumir, né? E assim, eu preciso pontuar que ele tem sido muito respeitoso com a Câmara, com os vereadores, procurou os vereadores para conversar. Isso é um fato, ele fez isso. O que ele pontuou para mim e para alguns vereadores? Falou: olha, a situação de Limeira está delicada, o negócio está difícil, mas deixa eu sentar na cadeira para de fato eu ver o que está acontecendo. Foi essa a conversa. Aí depois que ele sentou na cadeira, nós não conversamos.
né? Nós descobrimos as informações pelo jornal oficial e pela rede social dele. Então, sim, se nós erramos, vamos melhorar a nossa fiscalização. Qual que é a nossa dificuldade? Nós somos legislativo. Nós não tomamos a caneta do prefeito e decidimos por ele. Em determinado momento, o presidente da Câmara falou sobre a questão política envolvendo essa crise e que o ex-prefeito Mário Botion esperava que sua sucessora, Érica Tanque, fosse eleita para que, assim, os pagamentos fossem normalizados em alguns meses. Acerca desse valor de restos a pagar, dessas empresas, que é a empresa Forti, Tecipar, Romarelo, Cobrazin, Velcis, Sinalizadora Paulista, né? São essas empresas. Foram segurando o pagamento com a esperança de que a receita aumentasse. A receita não aconteceu. Havia uma esperança de que a candidata ganhasse as eleições. Ela não ganhou as eleições, né? E na troca de governo é isso. Toda a cidade aí que trocou de governo, que os partidos não eram do mesmo grupo, o bambu está gemendo para o lado do que perdeu. O que ficou de resumo, o que ficou de aprendizado para mim também, para nós todos, é que nós precisamos conversar, dialogar e encontrar um melhor caminho, uma melhor solução. Eu acho que o resumo dessa reunião é: queremos confluir forças, queremos confluir ideias e encontrar a melhor solução. Então, houve até assunção de sua parte, no caso de que o ex-prefeito Mário Botion, pode ter incorrido, então, numa manobra mais política para que ele conseguisse eleger a sua candidata sucessora. Há a possibilidade da Câmara Municipal dar andamento em algum tipo de punição ou de verificação de responsabilidade, no caso da administração anterior? Sem dúvida, é o que eu falei aqui na reunião. Eu nunca cerceei vereador de oposição de fazer o seu trabalho. Eu autorizei várias CPIs contra o Mário. Então, se alguma coisa tiver que ser investigado, eu não vou estar aqui para impedir o trabalho de nenhum vereador. Vai ser feito.